como um profeta para essa geração de hoje. Isaías começa a viver os piores dias da sua vida, porque Isaías está enfrentando uma das maiores calamidades da sua vida. Não só Isaías, mas a nação de Judá. Entendam o contexto. A nação estava enfrentando os seus piores dias de crise, no campo da espiritualidade, no campo da moral, no campo da ética. A nação de Judá estava enfrentando uma grande dificuldade, porque a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 6, que foi nesse mesmo ano que a nação de Judá e o próprio Isaías perdeu o rei, perdeu o líder. Foi nesse mesmo ano que o rei Uzias morreu. Pois bem, quem era o rei Uzias? Quem olhava para o rei Uzias dizia que ele era um homem estratégico, que ele tinha suas estratégias de guerra, que ele era um homem de peleja, que ele era um homem admirado pela sociedade. Mas enquanto ele estava servindo a Deus, estava tudo bem. Mas chegou um momento da sua vida que ele quis tocar na santidade de Deus, feriu a santidade de Deus, e o Senhor colocou uma lepra na vida de Uzias, e Uzias morreu. A nação voltava-se para Uzias todos os dias, olhava para Uzias e via um trono assentado, dizia: nós temos um líder, nós temos um mentor, nós temos um líder. Mas agora Deus estava arrancando Uzias do campo da nação de Judá, e aqueles que viam o trono assentado agora estavam vendo um trono vazio. O líder não estava mais lá. É nesse contexto, é nesse momento que Deus se revela para a pessoa de Isaías, tirando-o da zona de conforto, forjando o seu caráter e entrando em um momento de confronto. Tem pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra hoje. A nação estava sofrendo porque tinha perdido um rei, estava Isaías sofrendo muito mais, porque Isaías perdeu alguém do sangue dele, da família dele. E eu quero dizer para você que não é porque você está passando esse momento de crise na sua vida que Deus vai deixar de usar você. Não é porque você está enfrentando um grande vale no teu casamento que Deus vai deixar de usar você. Não é porque você está enfrentando uma grande adversidade que Deus não vai usar você. É nesse tempo que Deus vai aperfeiçoar a tua vida, o teu caráter, e vai te usar como nunca. E vai te usar como nunca. Só que Deus estava dizendo para Isaías: ei, Isaías, no meio das incertezas econômicas, no meio do campo da espiritualidade, nesse mesmo ano de insegurança, é esse tempo futuro que eu quero se revelar para a nação de Judá e dizer: eu quero derramar um grande avivamento sobre a nação de Judá. Mas ninguém queria avivamento, querido. Quem é que quer viver avivamento hoje? Fala aí. Que avivamento é ato de reavivar, é ato de consertar o que se quebrou, é ato de se renovar, de restaurar. E avivamento só começa de dentro para fora. O apóstolo Paulo faz uma declaração: Senhor, eu de muita boa vontade gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu venha a ser menos amado, porque eu não carrego mais as marcas do sofrimento, eu carrego as marcas de Cristo, pois eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. agora,
você. Pode faltar água na zona sul, na zona oeste, na zona leste, qualquer tipo de zona. Mas aquele que serve a Deus, Deus vai fazer jorrar água na rocha. Só para dar vitória. O que Deus quer que nós entendamos é que nós não dependemos de um líder aqui na terra. Nós não dependemos do rei dessa terra. Nós não dependemos do presidente. Deus está dizendo para você: quem manda no Brasil não é a Dilma, sou eu. Quem manda em Fortaleza sou eu. Isaías, eu sei que tu está ganhando bem. Eu sei que tu participa das melhores reuniões. Eu sei que tu tem status na sociedade. Mas eu quero te dizer que o momento que você está vivendo hoje é de clamar pela presença de Deus. Tem muita gente que busca os bens materiais, mas não busca a presença. Tem muita gente que busca as coisas físicas dessa vida, mas não busca a presença. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Na primeira multiplicação de pães, quando as pessoas tinham lá para comer do pão, diga 5 mil. Diga 5 mil. Na segunda multiplicação de pães, quando as pessoas tinham lá, diga 3 mil. Diga 3 mil. Na descida do Espírito Santo, quando as pessoas tinham lá 120, 8 mil que buscavam o pão e 120 que buscavam pela presença. A gente está vivendo um tempo que todo mundo busca bênçãos físicas. É um carro novo, é uma casa própria. Mas Deus está me dizendo: irmão, o teu caixão não tem gaveta, filho. Porque se tivesse, eu não conseguiria levar nada disso. Tem gente que morre por causa de herança, que briga com a família por causa de dinheiro. Toma vergonha na cara, irmão. Você já tem presença e você tem as lembranças e Deus já te deu. E vai buscar você em Cristo Jesus. As pessoas precisam clamar pela presença. As pessoas precisam buscar a presença em tempo de calamidade. O apóstolo Paulo diz: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se tornará inabalável. Meu querido, não fica pensando que Satanás tem medo da tua casa, não, viu, filho? A minha casa tem 21 cômodos, problema seu. Satanás não tem medo disso, não, filho. Satanás não tem medo do teu carro do ano, não. Satanás tem medo de quem tem presença. Satanás tem medo de quem tem vida com Deus. Satanás tem medo de quem tem intimidade com o Senhor. Está tocando a presença. Está pregando a presença. Está fazendo a obra de Deus mais na presença. Porque a presença de Deus é que faz a diferença. De joelhos dobrados, olhos molhados, coração quebrantado. É a presença de Deus que nos move todos os dias. É a presença de Deus que nos impulsiona a continuar todos os dias. Ação de Judá queria Deus, quer ver? Isaías capítulo 32. Isaías já estava com a sua visão tão ampliada. Deus usa Isaías. Ele vai além das aparências. Ele vai além do que seus olhos físicos estavam vendo e diz: mulheres de Jerusalém, levantai-vos, vós que estáis em repouso, vós que estáis tão seguras, ouvi a voz do Senhor. Quando fala mulheres aqui, está falando de uma maneira tipológica com igreja. Naquele tempo as mulheres estavam vivendo seus melhores dias. Tinha dinheiro no bolso, se deitavam naquele sofá de marfim. A casa era cheia de móveis preciosos. Eles oprimiam os pobres e extraíam o último centavo dele. E Deus vendo tudo. Isaías diz: vocês estão vivendo um tempo bem seguros. Vocês estão pensando que vai ficar por aí mesmo, mas vocês não estão percebendo que Senaqueribe vai entrar e vai devastar a cidade. Não vai sobrar nada. Vocês vão enfrentar os piores dias de cativeiro na
a gente achando que está tudo bem. Quando o Senaqueribe vinha para invadir, vinha para matar, eles queimavam as pessoas, vinham sem dó, sem piedade. Eles não queriam saber quem era rico, quem era pobre, quem era amarelo, quem era escuro. Eles não queriam saber nada disso. Eles queriam saber se eles estavam matando e oprimindo o povo. E esse Senaqueribe está entrando nas nossas casas. Algumas mães veem os filhos adolescentes brincando de videogame até 4 horas da manhã. Brincam 8 horas de videogame, não tem 10 minutos para buscar a face de Deus. Aí você diz: não, meu irmão, o tempo que estão vivendo hoje é o tempo da modernidade. Irmão, põe ordem na tua casa para Senaqueribe invadir. Põe ordem na sua casa. Eu pedi uma palavra ao Senhor, Senhor diz essa palavra mesmo, viu, filho? Não tem nem lado direito e lado esquerdo, vai nela, porque eu vou falar com a minha igreja. Tem pessoas que Senaqueribe já entrou na casa, já está razoando tudo, já entrou para invadir, para destruir. Você ainda não tem discernimento espiritual, porque você está bem seguro. Senhor, mas eu vou indo para a igreja no domingo. Deus está dizendo: é para além disso, meu querido, é para além disso, minha filha. Eu quero que você tenha uma vida de intimidade, eu quero que você tenha uma vida plena, eu quero que você jejue, consagre, busque a minha face em tempo e fora de tempo, para que a minha presença se revele em você. E você, com toda a autoridade, diga: Senhor, eu não vou para lugar nenhum se a tua presença não for comigo, se a tua graça não for comigo, se a tua glória não for comigo. Deus revela a presença ao Senhor. Olha o cenário. O cenário era o seguinte: o Senhor estava assentado sobre o alto e sublime trono. Salmo 46. Porque Deus está no meio dela e ela não será abalada. Nosso Deus é o Deus da cadeira do meio. O nosso Deus é o homem da cadeira do meio. Quer ver? Eu vou te dizer. Uma vez na sinagoga, Jesus nunca fazia questão, mesmo sendo pregador, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Yeshua HaMashiach, mesmo sendo Yahvé Sabaoth, Jeová Jireh da providência, ele entrava na sinagoga como um pregador. Os fariseus ficavam olhando para ele e diziam: quero saber o que vai sair da boca dele, se ele vai blasfemar, se ele vai curar no dia de sábado. Ficaram observando. Jesus pregava, muitas coisas aconteciam dentro da sinagoga, curava mão ressequida, curava mulher corcunda, curava todos os tipos de enfermidade. Mas nesse dia, Jesus entrou não somente como pregador, mas ele entrou como homem da cadeira do meio. Jesus entra no meio da sinagoga. Dessa feita, o rolo
diante desse problema, dessa problemática que você tem enfrentado? Você tem visto o trono vazio? Ah, Deus me esqueceu. Deus não lembra de mim. Deus esqueceu das promessas que Ele fez para mim. Deus está dizendo para você, você está enganado. Eu estou sentado ainda no mesmo lugar. Eu não preciso, não, isso é o meu problema. Eu sei o que tu precisas, eu sei o que tu necessita. Eu sei que mudança você precisa nessa noite. Eu estou sentado para dizer que eu ainda estou no controle dessa igreja. Eu ainda estou no controle da tua casa. Eu ainda estou no controle da sua vida. Profetiza para ele. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Essa irmã está com o cordãozinho vestido mesmo. Deus está dizendo para você: eu ainda estou no controle. Deus está dizendo: ainda que a aliança possa ter sido quebrada, mas eu ainda estou no controle, filha. Eu estou assentado sobre um alto e sublime trono. A tua adoração está movendo meu trono para lá e para cá. Através da tua adoração eu movo. Através da tua adoração eu faço. Através da tua adoração eu quebro o coração de pedra. Através da tua adoração eu trago à tona. Através da tua adoração eu entro com libertação na tua casa. Vai haver salvação na tua parentela. O nome do Senhor há de ser glorificado. Porque Ele está sentado. Porque Ele está sentado. Porque Ele está sentado e dizendo: eu comando. Mas Ele tem uma estratégia ainda nessa terra. Ele está dizendo: sai daqui com posto de vitória. Porque tu subirás em cima desse púlpito e contarás grandes testemunhos da parte do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus, Deus, estava sentado sobre o trono, havia seres espirituais, serafins, que literalmente são aqueles que ardem em fogo. Cada um tinha 6 asas. Que tanta asas eram essas, meu irmão? 2 cobriam os pés. Por que 2 cobriam os pés? Porque quando João estava na ilha de Patmos, a 70 quilômetros de Samos, em um lugar que foi preparado para ser cativeiro, para ser prisão, enquanto todos já tinham morrido, como mártir do cristianismo, sobrou apenas João, já velho, já farto de idade. Olhavam para João e diziam: esse aí não vai mais dar fruto, esse aí não vai mais prosperar, esse aí não vai mais fazer nada não. A Jesus disse: ah não, pois espera só um minuto. O Senhor coloca João na ilha de Patmos, e uma das visões que o Senhor tem na ilha de Patmos é que os pés do Senhor eram como um latão reluzente. É por isso que os serafins cobriam os seus pés com as suas 2 asas, dizendo que os pés do Senhor eram como um latão reluzente, e Ele vinha para julgar os povos. Ai, a palavra lá no livro de Apocalipse já diz que João chorou, porque ninguém foi digno de abrir o livro. Que livro era esse? Não era livro de Parochina, não era revista Cara, não era revista do Harry Potter, livro do Harry Potter, não era do Paulo Coelho. Essa palavra é a palavra sagrada que abre portas, que fecha portas, que liberta, que salva, que traz existência, que cura, que ainda faz milagre. Nesses últimos dias, a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes dar fruto, a qual ela foi designada. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu achas. Deus está dizendo: lança, lança, lança o teu pão sobre as águas. As outras 2 asas dos serafins cobriam o rosto do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Moisés disse: Senhor, eu já vi os teus livramentos, eu já vi o que o Senhor fez, mas eu quero ver a tua glória. Tem muita gente que começa na glória, mas depois tropeça. Tem gente que começa na unção inteira, mas depois tropeça. Sabe por quê? Porque uma coisa você tem que ter em mente: a glória de Deus só ficou para quem leva a obra de Deus a sério. A obra de Deus só ficou para quem tem sinceridade no coração para servir a Deus até o final. Não é todo mundo que serve a Deus quando tudo vai mal, não, viu, irmão? As pessoas só acreditam em Deus quando tudo vai bem. Só que o que nós não sabemos é que no momento da adversidade, no momento da intempérie, nos momentos cruciais que nós enfrentamos na nossa vida, é nesses momentos que a nossa fé é firmada no Senhor. É nesse momento que Deus prova o nosso coração. Aí
vista de Moisés, Moisés viu a glória do Senhor apenas de costa. Se contenta com isso, Moisés, porque lá no Novo Testamento eu vou se revelar muito mais para você e para mim. A intenção de Deus é que nós vivamos em glória, vivamos em poder, vivamos em presença, vivamos em unção, vivamos tomados por uma presença do céu. Ao ponto que se Moisés viu a glória de Deus no Antigo Testamento só de costa, mas a Bíblia diz que um dia Jesus sobe o monte da transfiguração, leva com ele seus 3 amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. O rosto de Jesus brilha como o sol. Há uma transfiguração no rosto de Jesus. Quem aparecerá de maneira simbólica? Elias e Moisés. Será que você pode dizer que Moisés viu a glória de Deus no primeiro? Deus está dizendo: eu vou me revelar no tempo certo, no tempo que eu quiser na sua vida. Eu vou me revelar. Tem muita gente que fica perguntando: o nosso Deus é onipresente, não é assim? Ele está em todos os lugares, tá, pastor? Todos os lugares. Deus está na boate, está lá. Deus está no bar, com certeza, irmão. Deus está no bar, Ele é onipresente. Você já ouviu um testemunho de alguém? Deus está dizendo assim: eu vou aonde eu quiser e resgato aonde eu quiser. Você já ouviu um testemunho de alguém dizendo: eu estava na boate, me drogando, usando as piores drogas, quando de repente uma luz me visitou forte, houve uma grande transformação, uma metanoia, transformação de mente, transformação de caráter, transformação de intelecto, transformação de alma, transformação de coração. Houve uma presença muito grande que invadiu a minha vida, e naquele dia eu deixei as drogas, eu deixei o álcool, eu deixei a bebida, e agora a presença de Deus é que me domina por dentro e por fora. A presença de Deus é que me leva a andar na busca incessante do céu. Sabe por quê, querido? Porque a presença de Deus, ela está em todos os lugares. A presença de Deus pode entrar no bar e salvar a vida daquele que ninguém dá nada por ele. A presença de Deus pode entrar em um botequim e salvar a vida de uma pessoa de prostituição. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vem para trazer transformações morais, espirituais, de dentro para fora, de forma de avivamento na nossa vida. Aí você entendeu tudo isso. Lá vai Isaías vendo os serafins voando por cima do Senhor. 2 asas cobriam os pés, porque era como um latão reluzente. 2 asas cobriam o rosto, porque ninguém foi digno de ver a glória de Deus. Mas Moisés vê de forma simbólica. A igreja do Senhor também sente, também vê a glória de Deus manifesta através da palavra de Deus, através dos dons espirituais. Nós podemos sentir a presença de Deus movendo dentro de nós. 2 asas voando por cima do Senhor. Sabe por quê? Porque os serafins estavam dizendo: Senhor, estamos aqui em forma de comando. Na hora que o Senhor ordenar, a gente vai e faz aquilo que o Senhor mandar. Agora, por quê? Por quê que os serafins estavam voando por cima do Senhor e não os querubins? Eu falei assim: não eram os querubins que era para estar voando por cima do Senhor? Haja visto que a tua palavra diz lá em 2 Crônicas, capítulo 5, que era sobre a asa do querubim que a tua presença havia, e o pecado do povo era espiado por mais um ano. E o Senhor disse: eram os querubins que era para voar acima de mim, mas tinha um chamado Lúcifer. Ele quis tomar a minha glória, ele quis estar acima de mim. Eu coloquei ele por terra e exaltei os serafins. É os serafins agora que recebem o meu chamado, é os serafins agora que recebem a ordem do céu. Isaías viu tudo isso. Depois de todo esse cenário, o Senhor falou a Isaías: é o seguinte, o povo está vivendo tempos obscuros, tempos difíceis. Ninguém quer buscar avivamento, ninguém quer buscar presença, ninguém quer buscar a minha face. E aí? Eu quero usar a tua vida. Dá para deixar esse emprego aí? Dá para deixar de servir como escriba dentro do palácio? Eu estou te chamando hoje como profeta para essa geração. Tem pessoas aqui que Deus tem uma profundidade tão grande que Deus não vai permitir que você trabalhe com homem não, viu? Por que Deus deu a aposentadoria para o pastor Evaldo, né? Por quê? Porque Deus está chamando ele como profeta para essa geração. Deus está chamando muitos aqui como profeta para essa geração. A gente está vivendo um tempo de crise, tá? E Deus está precisando de você para usar a tua vida e impactar essa nação de poder e de glória. Deus vai tirar muita gente da
Ele é moralmente santo. O que é que os serafins diziam? Santo, santo, santo. A Bíblia diz que eles faziam o quê? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Deus não age. Olha para o teu irmão e diz: Deus não age. Pode dizer: Deus não age. Diga: Deus, Ele reage. Quem age somos nós. Quer ver? Clama a mim. Reação humana. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Reação de Deus. Mais um exemplo. Moisés lança o cajado sobre o mar. Diga: ação humana. Que eu vou abrir. Diga: reação divina. Olha para o teu irmão e diz: Deus não age. Ele reage. Deus está dizendo: se tu clamar hoje, Ele vai reagir com resposta. Se tu clamar hoje, Ele vai reagir com poder e glória. Se tu clamar hoje, Ele vai entrar com providência. É reação do céu, é reação divina. Nessa noite, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, como decreto divino nessa hora. Isaías, olha todo esse cenário, já vou terminar. Aleluia, Deus. E disse assim: Senhor, o negócio aqui está sério mesmo, viu? Os serafins estão clamando. Sabe o que é que significa clamar? Gritar. Gritar. O que é que o cego Bartimeu diz? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que a mulher serafenícia diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, porque está terrivelmente endemoniada. É um grito de desespero. Isso é o clamor. O que nós podemos entender aqui é que os serafins estavam desesperados pela presença de Deus. Fica de pé aí, pastores. Eles gritavam uns aos outros: companheiro, ele é santo. O outro dizia: verdadeiramente ele é santo. Só que ele não dizia assim, não. Companheiro, ele é santo. Verdadeiramente ele é santo. Companheiro, ele é santo. 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 Ele é kadosh. 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 Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. A santidade moral de Deus está aqui. Quem pode dizer a santidade de Deus? Diga que ele é santo. 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 Já não termina, pode ficar em pé aí. Eles trocam uma ideia entre si e o teor da conversa é que Deus é santo. Eu te faço uma pergunta aqui para ficar. Qual tem sido o teor das tuas conversas? Qual tem sido o teor das tuas conversas? Eu te faço mais uma pergunta. Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido a tua prioridade? Nós podemos ver que nós lemos aqui que depois que Isaías viu que estava numa dimensão espiritual que ia além da sua vida física, ele disse: ai, era um ai de dor, dizendo: ai de mim que estou perecendo, e que habito no meio do povo de estranha fala, mas nos